Bom dia, meus caros alunos do CCJ, da nossa Faculdade de Direito. Eu estou aderindo com esse vídeo a uma iniciativa do CACHIF, do nosso centro acadêmico, e também da Associação dos Ex-Alunos do CCJ, Alune, que convidou a mim e aos professores do nosso curso que fizéssemos aulas tocando temas importantes do conteúdo das disciplinas que nós lecionamos durante o semestre. É uma iniciativa mais do que louvável, seja do CACHIF, seja da Alune, que volta, tem seu interesse em fazer com que os alunos não percam o contato com o conteúdo das disciplinas que são cursadas e possam se manter ligados aos debates, às discussões, sem necessitar praticamente dos livros e das anotações de aula, mas tendo esse acesso preliminar aos professores. Obviamente que após essa aula eu fico em contato com todos através do meu e-mail e do meu WhatsApp, que são quase públicos dentro do prédio da faculdade, para eventuais dúvidas e outras situações que sejam de interesse de vocês. Essa aula que vem colocada dentro dessa iniciativa, do qual outros professores também aderem, e eu, enquanto professor, quero agradecer também a esses colegas por estarem conosco, disponibilizando esse material para os alunos. Essa aula será sobre direito internacional, que é a matéria que eu leciono na terceira fase, e em particular sobre jurisdições e tribunais internacionais, que é um tema hoje bastante recorrente e bastante instigante no nosso panorama. Para a gente adentrar na disciplina e praticamente no curso, no conteúdo da aula, né, o primeiro ponto que nós devemos nos dar conta, que nós devemos ter presentes, diz respeito à horizontalidade e à verticalidade do fenômeno das jurisdições internacionais. No que diz respeito à verticalidade, a coisa é muito sui generis. Por quê? Porque não existe entre as jurisdições internacionais uma hierarquia. Não existe entre os tribunais internacionais um poder judiciário ou mesmo a expressão judiciário, uma expressão bastante polêmica do ponto de vista do direito internacional, que legitime o uso de uma hierarquia. Vejam bem, esse é um fenômeno completamente diferente daquilo que acontece no direito interno. Por quê? Porque a estrutura do direito interno, no que diz respeito à jurisdição, ela é necessariamente hierárquica. Vejam só, se vocês entrarem com uma ação aqui no tribunal, no Fórum do Norte da Ilha, e na sequência, com a emanação da sentença, vocês se verem descontentes com o resultado, é possível fazer uma apelação a um tribunal superior, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Já durante o curso do processo, se você se vê contente com uma decisão, descontente com uma decisão interlocutória, você pode impor, por exemplo, um agravo de instrumento para tentar ter a intervenção da jurisdição hierarquicamente superior naquele caso que está ainda na primeira instância. O caso indo para a segunda instância, em sede de apelação, se você lá também, no acórdão, tiver um resultado que não lhe agrade, você possui ainda a possibilidade de subir e ir ao STJ, em Brasília, e ainda, em algumas situações, ao STF. Vejam só, as jurisdições são hierarquizadas, são todas vinculadas, concatenadas uma com a outra. Esse fenômeno não existe no direito internacional. No direito internacional, as jurisdições são pulverizadas em um grande mosaico, onde um tribunal não tem vínculo com outro tribunal. Não se pressupõe a existência de graus diferentes entre as várias jurisdições. Ao contrário, a tendência do direito internacional é manter todas essas jurisdições firmemente autônomas e independentes, sem nenhum tipo de vínculo hierárquico entre uma e outra. Isso não significa que não existam mecanismos de cooperação entre as jurisdições.
existem, esse vai ser o último tema que nós vamos ver na aula, existem, do mesmo modo que existem mecanismos de cooperação entre a jurisdição brasileira e a jurisdição argentina perante um fato, uma conduta tipificada que tenha impacto nas duas esferas jurídicas. Então, inexiste no direito internacional hierarquia entre jurisdições. O que nós temos é um grande mosaico de jurisdições que estão todas pulverizadas no ordenamento jurídico internacional. Pensem na ideia de uma grande constelação ou de uma grande galáxia, como é a Via Láctea, né? Aonde cada sistema solar é independente e autônomo em relação àquele que está ao lado. É o que nós temos. Não existe sobreposição de esfera como se tem no direito interno. Por que não existe? Essa é uma boa pergunta. Por que o direito internacional, que é um ordenamento completo, não possui essa hierarquia na jurisdição? Porque no direito internacional não existe uma entidade superiora absoluta que avoque para si o poder de impor normas e de sancionar quem não as cumpre. No âmbito do direito interno, é o Estado que faz isso. No âmbito do direito internacional, não existe uma entidade com as mesmas características, os mesmos predicados do Estado. O que nós temos é também uma estrutura extremamente horizontalizada, aonde todos os sujeitos são iguais. Ah, mas são iguais na sua natureza? Não, é claro que não. Um Estado é diferente de uma organização internacional, que é diferente da velha e colenda Santa Sé, que é diferente da também velha e veneranda Ordem de Malta, que é diferente das mais jovens esferas subnacionais ou empresas multinacionais ou ONGs, que também são qualificadas em algumas doutrinas como sujeitos de direito internacional. A natureza é diferente. Mas do ponto de vista, certo? Da igualdade, ou melhor, da isonomia, elas são iguais. Todas elas têm as mesmas características. O direito internacional, então, não apresenta uma autoridade superior, como a gente encontra no âmbito do direito interno. No direito internacional, os sujeitos são iguais e os sujeitos se submetem a normas internacionais à medida que a sua vontade se manifesta. Não acontece no âmbito do direito interno. Por quê? Porque nós, quando nascemos, já somos imediatamente vinculados ou pelo princípio da territorialidade ou pelo princípio da personalidade, a nacionalidade, a uma esfera jurídica. No nosso caso, a esfera brasileira. Alguns de nós têm dupla cidadania, tripla cidadania e é vinculado imediatamente a 2, 3 esferas. A grande maioria no Brasil de duplos cidadãos são ou brasileiros e italianos, brasileiros e alemães, brasileiros e portugueses, brasileiros e espanhóis. Mas mesmo assim eu conheço gente que tem 4 cidadanias, né? Na hora de escolher entre um passaporte, Jesus, qual que vai utilizar? Retornando, nós não temos a possibilidade, devido a essa entidade superior, esse ordenamento que, segundo Baudin, seria perpétuo, absoluto, certo? O ordenamento que traz a soberania como uma das suas qualificações, nós não temos condições de se retirar, não se submeter às normas do Estado. O direito internacional proporciona aos seus sujeitos essa possibilidade. Então, a ausência de uma autoridade superior no direito internacional faz com que haja uma pulverização da jurisdição, uma pulverização do poder de dizer o direito, uma pulverização do iuris dictio. Então, nesse contexto todo aqui, é normal que as jurisdições sejam plenamente autônomas e independentes, cada uma ligada ao seu estatuto, à organização internacional
que abriga e que tornem impraticável qualquer tipo de paralelo com o ordenamento interno. Essa ausência de hierarquia e mesmo essa ausência de uma autoridade superior põe um pouco em crise a teoria kelseniana. Kelsen, que vem idolatrado no Brasil, né, como se fosse o grande oráculo da ciência jurídica, é muito enfático em pregar um estatalismo e um positivismo normativo, jurídico, altamente hierarquizado. É muito difícil, no âmbito do direito internacional, inserir essa lógica kelseniana. Uma lógica kelseniana que eu gosto sempre de falar em sala de aula é aplaudida de pé no Brasil. É tida como sacrossanta, como um dogma na comunidade acadêmica brasileira. Mas quem conhece a ciência jurídica francesa, a ciência jurídica alemã, a ciência jurídica italiana, sabe que Kelsen é mais um entre tantos. Louvável no seu esforço, mas não é o oráculo da ciência jurídica. Está muito longe disso. Em vários ambientes, já vem considerado como um autor datado, um autor cuja teoria teria uma grande retrataria com fidelidade um determinado momento da ciência jurídica, primeira metade do século XIX, do século XX, segunda metade do século XX, até 1970, mas que com o advento da globalização e a sensibilidade cada vez maior da ciência jurídica a outros fenômenos que estão fora da lógica positivista e estatalista de Kelsen, fazem com que ele cada vez mais perca força. Lá fora, no Brasil, continua sendo Deus. Então, a ciência jurídica, a ciência do direito internacional, ela traz, no que concerne às jurisdições internacionais, um contexto completamente diferente daquele do direito interno. Mas sempre foi assim? Não. Antes era como é no direito internacional. Para quem estudou História do Direito, e aqui as aulas do professor Diego Nunes sobre direito medieval, sabe que na Idade Média existiam vários ordenamentos jurídicos que não possuíam uma relação de verticalidade entre eles. E esses ordenamentos jurídicos possuíam cada um a sua jurisdição. A Igreja Católica tinha a sua jurisdição, que lidava com uma série de eventos da vida do indivíduo no que diz respeito à sua religiosidade. E aqui se vai o batismo, o casamento, o óbito, e também com aspectos criminais, e também com aspectos tributários. As corporações de ofício tinham as suas jurisdições, aonde nasceram grande parte dos instrumentos jurídicos que nós temos hoje no direito empresarial, que o diga a letra de câmbio ou o talão de cheque, certo? São instrumentos que nascem na Idade Média através do reconhecimento que as jurisdições das corporações de ofício faziam a determinados mecanismos que os comerciantes começavam a utilizar no dia a dia. Ah, mas o Estado existia? Não, o Estado não existia na Idade Média. O Estado é uma produção da modernidade, que nasce com Baudin, do ponto de vista teórico, com Thomas Hobbes, e vem colocado na prática a partir de Elizabeth I na Inglaterra, a partir de Catarina de Médici na França, a partir de Isabel de Castelha na Espanha, a partir dessas grandes unificações dos estados, da centralização do poder jurídico, o poder de dizer o direito, certo? O poder do jurisdictio. A partir desse fenômeno é que nasce essa estrutura que nós temos. Mas antes, na Idade Média, a nossa estrutura era muito mais parecida com aquela que hoje o direito internacional apresenta nesse fenômeno da não hierarquização das jurisdições. O tribunal da Igreja não era hierarquicamente submetido ao tribunal do rei, que não era submetido ao tribunal da corporação de ofício, que não era submetido à jurisdição do feudo. Eram
completamente diferentes, com matérias diferentes e sem nenhuma possibilidade de hierarquização. Então, esse é o primeiro fenômeno, para nós entendermos como funcionam as jurisdições. Não adianta tentar estudar a jurisdição internacional pressupondo a existência de uma hierarquia, pressupondo que a Corte Internacional de Justiça, que tem sede na Haia, é a mais antiga jurisdição, ela tem hoje 70 anos. Não adianta pressupor que essa jurisdição tem uma superioridade hierárquica em relação a todas as outras jurisdições, em relação ao Tribunal Penal Internacional, a relação à Corte, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, ao órgão de apelação da OMC. Não existe relação entre eles. Cada um toma as suas decisões, cada um tem as suas especificidades, cada um tem o seu estatuto. Como eu falei para vocês, a Corte Internacional de Justiça é a mais antiga. Ela foi fundada logo depois da Segunda Guerra Mundial, através de que ato normativo? Assinatura da Carta de São Francisco. Por quê? Porque o Estatuto da Corte Internacional de Justiça é um anexo da Carta de São Francisco que institui a ONU. Então, por conseguinte, todo Estado que é membro da Organização das Nações Unidas é também membro da Corte Internacional de Justiça. Também faz parte da Corte Internacional de Justiça. Mas isso pressupõe imediatamente um aceite da jurisdição da Corte? Não, isso é um outro tema que vem depois. O aceite da jurisdição da Corte, que alguns dizem ser um duplo aceite, acontece no momento em que se dá início cada tipo de processo. Não no momento de assinatura do Estatuto. Quando se assina a Carta da ONU, se vira membro da Organização das Nações Unidas e, por conseguinte, membro também da Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, ela opera na cidade da Haia, que é uma das capitais dos Países Baixos, e eu prefiro pensar que é a capital por excelência, porque aquilo que a gente aprende no direito internacional é que capital de Estado é onde se encontram as embaixadas. E na Haia, além das embaixadas de todos os países que mantêm relações com os Países Baixos, encontra-se também o parlamento e o governo, além do Palácio Real, né? Então, a Corte Internacional de Justiça, ela serve como um pouco paralelo, certo? Para as demais cortes, ponto de referência, mas mesmo assim, somente e exclusivamente porque é a mais antiga corte. E também porque a jurisdição dessa corte tem como objeto principal ou como fonte os tratados. E os tratados tratam de todos os temas possíveis de direito internacional. Mas somente os tratados? Não, não. Os tratados entre Estados. Tratados e convenções. O artigo 38 diz: são fontes que podem ser apreciadas pela Corte, do direito da Corte, certo? Os tratados e convenções. O costume internacional. As decisões dos tribunais. A opinião dos doutrinadores. Nós. A equidade, que é um instrumento, a equidade, uma fonte, muito mal vista por muita gente. A possibilidade do julgador afastar várias outras fontes e julgar somente por aquilo que ele considera o bom senso. Obviamente, quando ele faz isso, o faz a pedido das partes, com o consenso das partes. A Corte Internacional de Justiça, que foi fundada logo depois da Segunda Guerra, ela tem as suas bases na corte anterior, a Corte Permanente Internacional de Justiça, do qual Dionísio Ancelotti, que é uma figura que é muito cara para mim e para vários colegas meus aqui no Brasil, né? Dionísio Ancelotti é um dos pais do dualismo que nós utilizamos
no Brasil, um dualismo hoje bastante corroído, mas é ainda presente. Dionísio Ancillotti foi presidente da corte durante muitos anos e marcou a história dessa. A Corte Permanente Internacional de Justiça foi fundada logo depois da Primeira Guerra Mundial, com a instituição da Liga das Nações. E daí eu vou remeter vocês todos a relembrarem das aulas de vocês lá no ensino médio de História, sobre como funcionava a Liga das Nações, que também antecede a Organização das Nações Unidas. A Corte Internacional de Justiça, então, é essa que, tendo 70 anos, é a mais antiga, a mais tradicional, a mais experiente e a mais charmosa também. Basta ver as audiências da Corte, certo? Para você entender o charme que essa Corte tem. Vale a pena citar que na Corte Internacional de Justiça o Brasil já teve 5 juízes e atualmente mantém um juiz lá, o professor Cansado Trindade, da Universidade de Brasília, que foi também presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, está já no seu 2º mandato na Corte Internacional de Justiça. São mandatos de 9 anos. O Brasil é um dos estados que mais mandou representantes para a Corte. A Itália e a Alemanha não tiveram, por exemplo, ou o Japão, tantos membros da Corte quanto nós tivemos. Nem a Argentina, nem o México, por exemplo. E nós tivemos, do que eu saiba, até hoje, um só advogado brasileiro que atuou na Corte Internacional de Justiça, que foi nosso aluno aqui no CCJ. O professor Lucas Lima, que leciona Direito Internacional na UFMG, foi aluno do curso de Direito da UFSC, onde foi meu orientando em iniciação científica e no TCC. Posteriormente fez um mestrado conosco, onde foi me orientando de novo. Depois fez o doutorado na Itália e começou uma carreira de atuação na Corte Internacional de Justiça como advogado. O único que nós sabemos até hoje, e eu já consultei o professor Rezec, que foi juiz, o professor Cansado Trindade, que também é hoje juiz na Corte, e ninguém tem notícia de outro. Então, é um grande orgulho para nós da UFSC e para a nossa tradição, que desde a década de 70 somos vistos como uma grande escola de internacionalistas. Não tão grande assim, porque a gente é pequenininho, é pouco perto do que é a USP e perto do que é a UFMG, por exemplo. Mas nossa produção e os nomes que saíram da UFSC sempre trouxeram bons adjetivos para o nosso país, para a atuação do nosso país no direito internacional e para a nossa universidade. A Corte Internacional de Justiça, ela somente julga litígios entre estados. E aqui é uma característica bastante comum no mundo do direito internacional. Somente litígios entre estados. Essa característica nos revela imediatamente uma outra diferença bastante forte com as jurisdições de direito interno, aonde o destinatário por excelência é o indivíduo e não os estados. Ninguém vê no STJ a Alemanha brigando, por exemplo, com a Tchecoslováquia. E ninguém vê na Cour de Cassation da França o Luxemburgo brigando com a Suíça. No direito interno, prioritariamente, são os indivíduos sujeitos. E, às vezes, o Estado que abriga os indivíduos contra eles, ou vice-versa, os indivíduos contra o Estado que os abriga. Na Corte Internacional de Justiça, prioritariamente, os Estados, exclusivamente os Estados. E o que a Corte julga? Os tratados e as convenções assinados pelos Estados, à luz do costume internacional, à luz da opinião dos juristas, certo? À luz das decisões de outras cortes, e aí se dá já um certo mecanismo de ligação entre uma corte e outra. A Corte Internacional de Justiça também julga o costume internacional entre Estados, sempre. Mas existe a possibilidade de organizações internacionais
assinarem tratados internacionais. Sim, existe uma Convenção de Viena que rege os acordos, as convenções entre Estados e organizações internacionais. Mas essas não são fonte da Corte. Esses tratados, litígios sobre esses tratados, não são objetos da Corte. Por quê? Porque quando a Corte foi fundada, foi instituída com a assinatura da Carta de São Francisco, as organizações internacionais ainda não possuíam personalidade jurídica internacional. Ao contrário, quem reconheceu as organizações internacionais como portadoras de personalidade jurídica internacional foi a Corte Internacional de Justiça, no parecer consultivo Bernadotte, lá no final da década de 40. Então é óbvio que, se anteriormente à instituição da Corte e no ato da instituição da Corte, as organizações internacionais nem personalidade jurídica possuíam, como é que eventuais documentos assinados entre elas e os Estados poderiam ser apreciados pela Corte? Não tinha como. Então, todos os tratados e convenções assinados entre Estados e organizações internacionais são retirados da esfera da Corte. Não são apreciados por ela. Mas alguém diz, a doutrina traz muito esse tipo de questionamento. E por que não agora? Por que não se passa a avaliar também litígios oriundos, a resolver litígios oriundos da assinatura de tratados entre Estados e organizações internacionais? Não se faz, porque até hoje não houve um caso perante a Corte que levantasse, no caso, essa questão, e também porque o número de organizações internacionais é muito superior àquele dos Estados. Os Estados são 190, praticamente. Aqueles que assinam a Carta da ONU são cerca de 180. A FIFA diz que são 211. Né? Se você vai lá e vê no site da FIFA, são 211. Aí a gente se pergunta, mas como é que pode ter 30 estados a mais da FIFA do que tem na ONU? Aonde tem tanto estado? A primeira resposta vem, né? A FIFA põe País de Gales como estado, põe Escócia, Hong Kong, Macau, Ilhas Reunião, só falta colocar as Malvinas também como estado, né? É óbvio que não são estados. Não podem ser estados. Mas, para fins, né, de FIFA, são considerados nessa esfera. Mas mesmo assim, não são 30 estados que estão nessa condição, né, desses pseudos estados mais glamurosos, né? Existem outros estados que não estão efetivamente dentro da ONU, e são estados de verdade. E aqui eu coloco, vejam só, duvido que vocês tenham ouvido falar desses nomes. Abcásia, Ossécia, Transnistria, Somália do Norte. Existe um grupo de mais ou menos 20 pequenos estados que possuem um reconhecimento por uns outros 15, 20 estados, certo? O próprio Kosovo está nessa condição. O Kosovo é uma situação um pouquinho melhor, tem 110 estados que reconhecem o Kosovo hoje. O Brasil não reconhece nenhum desses estados aí, certo? Esses pequenos estados, eles estão lentamente obtendo reconhecimento da comunidade internacional e, mais tarde, posteriormente, conseguirão obter uma cadeira na ONU, serem membros da ONU. Mas enquanto permanecerem assim pequenininhos, com pouco reconhecimento, dificilmente chegarão lá. Vai ser uma longa caminhada. A Somália do Norte fica na África, ali perto da Etiópia. A Transnistria fica entre a Moldávia e a Romênia, Moldávia e a Ucrânia. A Ossécia e a Abcásia ficam entre Ásia e Europa, ali pela área da Geórgia,
e da Armênia. Então, são estados que estão ainda caminhando, mas não obtêm o reconhecimento da Organização das Nações Unidas. 180, 190 estados seria o equivalente, seria os reconhecidos hoje nesse âmbito, e não 211, como diz a FIFA. Então, voltando, o Tribunal, a Corte Internacional de Justiça, ela atua de uma forma autônoma e independente a qualquer outra corte, e essa é uma característica típica das jurisdições internacionais, e ela tem destinatários e membros, e também os elaboradores das normas que ela julga, de uma natureza completamente diferente dos destinatários, dos membros e dos elaboradores das normas no direito interno, onde são prevalentemente o indivíduo e, secundariamente, o próprio Estado que os abriga. No direito internacional, são os Estados que fazem parte. Mas na Corte Internacional de Justiça pode submeter litígios somente os Estados que fazem parte da ONU, porque automaticamente são também parte da Corte Internacional de Justiça. Não. Outros Estados também podem. A Transnistria, a Abissínia do Norte, a Transnistria, a Somália do Norte, a Abcásia e a Ossécia podem também, desde que o outro Estado aceite ser levado à Corte Internacional de Justiça por essa corte, por esse Estado. Então, a Ossécia pode pedir à corte para julgar um litígio, por exemplo, com a Geórgia, com quem vive tendo confusão. E se a Geórgia aceitar se submeter à autoridade da corte, a Ossécia pode sim levar adiante o seu pleito. Então, prioritariamente, os membros da ONU, que também são membros da Corte Internacional de Justiça, submetem litígios à corte. Mas estados que não fazem parte da ONU também podem submeter, desde que o outro estado aceite o litígio. Então, a jurisdição da Corte Internacional de Justiça não é exclusiva dos membros da ONU ou dos seus próprios membros. Como eu falei para vocês, a Corte Internacional de Justiça se encontra na Haia, que é uma das capitais dos Países Baixos. Na Haia se encontra também, a poucos metros da Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, que foi instituído através do Estatuto de Roma, na década de 90, entra em vigor no início desse milênio, quando 60 estados firmam o Estatuto do Tribunal Penal Internacional e julga crimes internacionais. Não julga tratados, julga crimes internacionais. Esses crimes internacionais são aqueles que estão previstos, primeiramente, recebe sua primeira, seu delineamento mais forte no Tribunal de Nuremberg, aquele no final da Segunda Guerra Mundial, depois no Tribunal de Tóquio, também no final da Segunda Guerra Mundial, em vários tribunais que surgem durante os anos 80 e 90, Tribunal Penal para a ex-Yugoslávia, Tribunal Penal para a Ruanda, Tribunal Penal para a Serra Leoa, e adquire esse arcabouço conceitual e baseia as causas em cima da possibilidade de terem acontecido crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio. Não existe nenhum tipo de hierarquia entre a Corte Internacional de Justiça, sediada naquele palácio lá do século XIX, final do século XIX, início do século XX, um palácio maravilhoso, e a Corte, o Tribunal Penal Internacional. Nenhum tipo de hierarquia. Também o domínio de um e outro é diferente. Por quê? Porque o domínio do TPI é muito mais especializado. Somente crimes.
O domínio da Corte Internacional de Justiça é muito mais amplo. Todo e qualquer tratado internacional, todo e qualquer costume internacional vai para a Corte. Uma outra diferença importante e bastante significativa no mundo do direito internacional, que o TPI herda dos tribunais anteriores, e ali a gente parte de Nuremberg, Tóquio, Serra Leoa, Uganda, Ruanda, ex-Jugoslávia, é o fato de que pode ser polo processual no TPI qualquer indivíduo de nacionalidade de um dos Estados-membros do TPI. O TPI é considerado uma organização internacional dentro do sistema das Nações Unidas. Então, os estados que assinam o Estatuto de Roma são membros do TPI, e qualquer indivíduo nacional de um desses estados pode ser levado perante o TPI. Isso é uma herança dos tribunais anteriores, e que atinge seu ápice, por exemplo, lá no Tribunal Penal para ex-Jugoslávia, quando Slobodan Milosevic, presidente da ex-Jugoslávia, presidente da federação, o presidente que causou a grande guerra na Iugoslávia, vem preso e processado, julgado, condenado e cumpre pena no Tribunal Penal para ex-Jugoslávia. Slobodan Milosevic é um caso paradigmático de um indivíduo, assim como são todos os outros, mas Milosevic era um presidente, e não era presidente de um país qualquer, era presidente da ex-Jugoslávia, um país protegido e tutelado por dois gigantes do Conselho de Segurança, a Rússia, antes União Soviética, e a China. Slobodan Milosevic morre no cárcere do Tribunal Penal para ex-Jugoslávia, depois de alguns anos cumprindo pena. O fato de trazer um indivíduo a polo processual dentro do Tribunal Penal Internacional faz com que ele se torne também inovador, porque ele reconhece indiretamente, ao trazer um indivíduo às barras da sua jurisdição, esse indivíduo como detentor de personalidade jurídica internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional, assim como as Cortes de Direitos Humanos, quebram o paradigma estatalista do direito internacional. Somente os Estados e as organizações internacionais, que são derivações dos Estados, poderiam ser levadas, poderiam ser sujeitos de direito internacional, e poderiam ser consideradas, levadas como detentoras da personalidade jurídica internacional. O Tribunal Penal Internacional quebra esse paradigma e demonstra como muitas das doutrinas que a gente até hoje analisa, até hoje usa, não eu, quem me conhece, quem já teve aula comigo sabe que eu estou fora dessa, muitas dessas doutrinas estão já desatualizadas no seu estatalismo rigoroso, muito viciadinho em Hans Kelsen, diga-se de passagem. Então, o Tribunal Penal Internacional traz às suas barras esses indivíduos, assim como os tribunais anteriores penais também o fizeram. Julgam e condenam e mantêm eles ali. Não existe nenhum tipo de hierarquia com a Corte Internacional de Justiça. Mas, na Corte Internacional de Justiça, foi julgado, por exemplo, o caso Bósnia, que também é um caso paradigmático, que diz respeito à guerra de secessão da Iugoslávia. Automaticamente, o caso Bósnia tem uma íntima ligação com vários processos que estavam acontecendo contra militares e agentes do governo iugoslavo dentro do Tribunal Penal Internacional. Ali existem mecanismos de cooperação. Ali os tribunais se comunicam e colaboram um com o outro.
mas sempre em pé de igualdade. Não existe a chance de um Estado que tenha sido saído descontente do caso Bósnia, eram vários estados, tentar fazer apelo para o Tribunal Penal Internacional. Nem existiria o caso, aliás, do Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia. Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia. Não existe o caso de algum réu do Tribunal Penal da ex-Jugoslávia fazer um apelo à Corte Internacional de Justiça. Por quê? Porque as jurisdições não possuem nenhuma hierarquia entre eles. Não existe duplo grau de jurisdição na Corte Internacional de Justiça. Não existe duplo grau de jurisdição no Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia ou no Tribunal Penal para Tribunal Penal Internacional. Na Corte Internacional de Justiça, existe sim a possibilidade de, uma vez emanada a sentença, a Corte emana sentenças, nada a ver com a denominação, né, a expressão que a gente usa no Brasil, acórdão. Aliás, somente a língua portuguesa usa a diferença entre sentença e acórdão. Na Itália, sentença, primeiro e segundo grau. Na França, arrê, primeiro e segundo grau. Na Espanha, sentença. Então, somente a língua portuguesa. A língua inglesa e a língua alemã também não têm duas expressões diferentes. Automaticamente, o direito internacional utiliza a expressão sentença para as decisões da Corte Internacional de Justiça. Como a Corte não tem um segundo grau de jurisdição, também se torna mais forte essa possibilidade de se vislumbrar essa expressão como bastante legitimada no uso da Corte. De qualquer maneira, concluída e emanada a sentença da Corte Internacional de Justiça, não existe possibilidade de apelo, mas existe a possibilidade de se pedir um esclarecimento. A parte descontente pode pedir que determinados pontos da sentença sejam melhor aprofundados e esclarecidos pelos juízes, pelos membros da Corte Internacional de Justiça. Isso é possível, mas é óbvio, não é uma apelação. É única e exclusivamente um esclarecimento em determinados pontos. Nós vimos aqui a Corte Internacional de Justiça e vimos também os tribunais penais, né? Hoje, atuando, nós temos o Tribunal Penal Internacional, que praticamente trouxe para si todo o arcabouço dos tribunais anteriores. Mas o Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia ainda está funcionando. Todos os processos já foram finalizados, obtiveram já um julgamento, mas a fase de execução continua. O Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia continua na Haia, como a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, mantendo a execução das sentenças que foram emanadas, e para isso precisa continuar em funcionamento, porque são juízes do tribunal, são necessários juízes e procuradores do Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia, que eles continuem trabalhando para continuar conceder a tutela jurisdicional para esses detentos que estão lá encarcerados durante a sua execução. Os meus professores na Itália, no doutorado, e também aqueles da França, no pós-doutorado, costumavam dizer que a Haia, essa cidadezinha, 500 mil habitantes, tamanho de Florianópolis, maravilhosa, uma cidade de conto de fadas. Para os internacionalistas, é como se fosse a Disneylândia para a criança pequena, porque lá nós encontramos a concretude da nossa existência, não só em Nova York, não só em Genebra e não só nas chancelarias dos estados, mas sobretudo lá, porque lá estão a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia,
a Academia de Direito Internacional da Haia, que oferece cursos maravilhosos, cursos de 2 meses no verão e no inverno, para mais ou menos 300, 400 internacionalistas do mundo todo. Então vocês imaginem a profundidade e a diversidade de palestrantes e de alunos nesse curso. Ali também está a Convenção da Haia para o Direito Internacional Privado. É um lugar onde nós nos sentimos muito instigados e realizados, assim como em Genebra, assim como em Nova York, também em Viena, que é sede de grandes organizações internacionais, Paris ou Roma. Além dessas jurisdições que nós estamos tocando, existem outras jurisdições que também são jurisdições especializadas. A grande jurisdição generalista é a Corte Internacional de Justiça. O grupo de jurisdições penais, como o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, já são jurisdições especializadas. Nós temos na Europa a Corte Europeia de Direitos Humanos, instituída no âmbito do Conselho da Europa. E na América Latina, na América, nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, instituído no âmbito da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Essas duas cortes atuam na tutela dos direitos humanos dos indivíduos dos seus países membros e são bastante atuantes, bastante eficazes. A Corte Europeia, já a partir dos anos 70, a nossa Corte, particularmente nos últimos 15, 20 anos, e diga-se de passagem, a gestão do professor Cansado Trindade, enquanto presidente, impulsionou muito isso, também está bastante atuante. No âmbito da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, nós tivemos, por exemplo, o caso Maria da Penha. Nós tivemos o caso das barragens ali em Mariana. Nós tivemos o caso Herzog, certo? Vladimir Herzog. Todos com um grande impacto no Brasil. Todos objetos de grande discussão. Vejam bem, essas duas cortes, elas também, sendo especializadas, quebram com o paradigma estatalista do direito internacional a partir do momento que permitem, como polo processual, o indivíduo. No Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, o indivíduo senta no banco dos réus, enquanto sujeito ativo de um crime que ele comete na posição de agente do Estado. Na Corte Europeia dos Direitos Humanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o indivíduo senta como vítima. E ele vai receber a tutela jurisdicional da corte, onde submeteu o seu litígio. São duas posições processuais diferentes em cada jurisdição, cada uma dessas jurisdições, que no final das contas, somadas, demonstram que o indivíduo, sim, é sujeito de direito internacional, e não só objeto. Dionísio Ancelotti, que eu citei há pouco, mas também Trippel, que era um outro grande internacionalista alemão, dizia, não, o sujeito não jamais será sujeito de direito, o indivíduo jamais será sujeito de direito internacional. Ele será sempre objeto do direito internacional, objeto das normas, e não sujeito. Essas duas cortes demonstram ao contrário, porque eles são elevados a polos processuais. Numa polo ativo, noutra polo passivo. E sendo elevado a polo processual, automaticamente adquirem, não, tem reconhecido a sua personalidade jurídica internacional. Essas duas cortes, elas possuem estruturas diferenciadas, especializadas em matéria de direitos humanos e regionalizadas. A Corte Europeia, os países que fazem parte da Europa.
né? Não da União Europeia, da Europa. A Corte Interamericana, os países que fazem parte da América. Todos? Não, tem gente que não se submete. Estados Unidos, né? A Corte Europeia, são praticamente todos os estados estão lá dentro. No Tribunal Penal Internacional, não é regionalizado. São todos os estados que fazem parte dele. São cerca de 100 e poucos estados hoje que fazem parte. No Tribunal Penal Internacional, as ações são movidas pela comunidade internacional. Os procuradores, Carla Del Ponte era uma grande procuradora famosa lá dentro, foi chefe da procuradoria, representam a comunidade internacional, que por sua vez representam os estados que compõem a comunidade internacional, contra o agente de um estado que patrocina a realização de determinados litígios. Aliás, de determinadas condutas tipificadas, como o crime de guerra, o crime contra a humanidade e o genocídio. O Tribunal Penal Internacional é uma jurisdição especializada, mas ela é mundial, né? Assim como a Corte Internacional de Justiça. Corte Europeia de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, são especializadas e regionalizadas. Além dessas cortes, nós temos também especializadas, e aqui vão uma corte generalista, Corte Internacional de Justiça, algumas cortes penais, tribunais penais, algumas cortes de direitos humanos, e nós temos também as cortes de direito econômico. Direito econômico internacional, obviamente, né? Não é o CAD. Né? Cortes que julgam direito econômico. Quais são? Prioritariamente, o mecanismo de resolução de controvérsias da OMC, que tem seu ápice no órgão de apelação da OMC. Essa é geral, para todos os estados que fazem parte, mais ou menos 160 estados dentro da OMC. Depois nós temos Tribunal de Justiça da União Europeia e temos o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Tribunal de Justiça da União Europeia possui duplo grau de jurisdição. Existe o Tribunal Geral e depois existe a Corte, o Tribunal de Justiça em si, para onde os estados descontentes das soluções emanadas nas sentenças do Tribunal Geral podem recorrer podem recorrer para o Tribunal de Justiça. Mas é tudo dentro do mesmo tribunal, da mesma estrutura. Então é um órgão especial, certo? Em primeira instância, e depois o órgão por excelência em segunda. Não existe a possibilidade de recorrer para o OMC ou para a Corte Internacional de Justiça. A União Europeia possuía também o Tribunal da Função Pública. Existiu entre 2005 e 2015, que depois foi extinto com todas as suas ações e todos os seus casos, e a sua jurisdição é recolocada dentro do Tribunal Geral. O Tribunal da Função Pública julgava casos envolvendo a União Europeia e os seus agentes. Então, era um tribunal administrativo feito, mais ou menos, né, respeitando as devidas proporções, parecido com o Tribunal Administrativo da ONU, que existe até hoje e que julga casos envolvendo a ONU e seus agentes, um tribunal administrativo. De qualquer maneira, hoje o tribunal, a União Europeia possui o seu Tribunal de Contas, que é uma estrutura diferente, com uma natureza diferente, mais ou menos como os nossos tribunais de conta, e existe o Tribunal de Justiça da União Europeia, que possui um órgão especial abaixo, certo? Que emana sentenças em primeiro grau. O Mercosul não possui essa estrutura. O Mercosul possui, em primeira instância, arbitragens. Juntas arbitrais que emanam laudos arbitrais. Que, caso um dos estados fique descontente com a decisão,
ele pode apelar ao Tribunal Permanente de Revisão. Esse sim, uma jurisdição por excelência. Então o sistema do Mercosul, ele é híbrido, assim como é o sistema da OMC, aonde em um primeiro momento existem os panels, que são todos juntas arbitrais que emanam laudos arbitrais, que depois, no caso de uma das partes se ver descontente com o resultado obtido no laudo arbitral, pode recorrer para o órgão de apelação. O órgão de apelação é formado por 7 membros. O meu orientador no doutorado, o meu professor no doutorado, Giorgio Sacerdoti, fazia parte do órgão de apelação e foi presidente do órgão de apelação da OMC, que tem sede em Genebra, na sede da OMC, lá na Rue de Lausanne, é lá onde fica, né? Então, o professor Giorgio Sacerdoti, que coordenava o meu doutorado e foi meu professor no doutorado, atuou durante alguns anos, seja como membro da corte, do órgão de apelação, seja como presidente desse mesmo, né? Então nós tínhamos no doutorado sempre notícias fresquinhas das coisas que estavam acontecendo em Genebra e da OMC, porque ele estava lá dentro. Tínhamos em primeira mão. Vejam só, as jurisdições do Mercosul, da OMC e também da União Europeia são especializadas em matéria econômica, nomeadamente matéria comercial, né? Quem faz parte? Os estados, novamente, os estados. Na jurisdição europeia ainda existem mecanismos que possibilitam os indivíduos a contraporem os estados, mas prioritariamente são os estados. Um outro órgão jurisdicional importante, mas que possui muito mais uma condição arbitral, é o ICSID, que se encontra no seio do Banco Mundial, em Washington, e julga litígios entre estados e empresas internacionais, entre investidores internacionais que fazem investimentos dentro de um determinado estado e, por uma série de razões, medidas tomadas por esses estados acabam criando danos a essas empresas. Essas medidas estão todas previstas e tipificadas na Convenção de Washington, que cria o ICSID, que é o Centro de Resolução de Litígios em Investimentos Internacionais. Mas é uma jurisdição arbitral, como tantas outras jurisdições arbitrais que nós temos. Na própria AIA, nós temos a Corte de Arbitragem Internacional, que é tão antiga quanto o tribunal, é mais antiga do que a Corte Internacional de Justiça. Inúmeras jurisdições arbitrais de ponta a ponta no universo do direito internacional nós temos. Para nós interessa salientar a existência dessas jurisdições especializadas e, nesse caso, regionalizadas. O Tribunal Administrativo da ONU também é uma jurisdição especializada, mas é geral. Atinge todos os estados que fazem parte da ONU, que estão em todas as pontas do planeta. A Corte, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul é regional. O Tribunal Permanente, o Tribunal de Justiça da União Europeia é regional. Então, durante essa aula, nós tentamos dar uma visão panorâmica das jurisdições internacionais, como elas funcionam. Como o Kashif nos disse que existe a possibilidade de gravarmos novas aulas, aprofundando mais o assunto e dando mais elementos para que vocês possam manter esse contato com a disciplina, posteriormente a gente deve, uma vez por semana, gravar uma aula e remeter a aluna e ao Kashif para que elas disponibilizem no YouTube. Para mim é uma experiência nova, certo? Eu raramente na minha vida dei aulas remotas. Não é a melhor hipótese, obviamente. Eu prefiro dar a aula olhando para os alunos e não olhando para um computador. Como vocês sabem,
eu sempre zelei muito pela interação com os alunos, estimulando, rindo, algumas vezes debochando, cutucando, alfinetando. Eu acho que isso faz parte. À medida que a gente se torna simpático ou antipático ao aluno na interação, ele pode amar mais a disciplina ou ele pode se sentir desafiado a derrubar o professor durante a disciplina. E eu já tive bons alunos excelentes que se apaixonaram na disciplina da minha aula e outros que se irritaram tanto comigo que passavam as aulas todas tentando me derrubar no conteúdo. O que é muito bom, porque o aluno sai do final da disciplina sabendo ela, por bem ou por mal, né? Por bom estímulo ou por mau estímulo, mas é muito positivo a gente ver depois alunos como o professor Lucas Lima, que eu falei para vocês, que advoga na Corte Internacional de Justiça, o professor Aline Beltrame, que está conosco aqui no CCJ, o professor Caetano Dias Correia, também, o professor Diego Nunes, que foram meus alunos na graduação, e que a gente, graças também a esse estímulo e também por outros, né, seguiram carreiras brilhantes no magistério ou no direito internacional. Eu gostaria de agradecer vocês por terem me ouvido até aqui, terem a paciência de me ouvirem remotamente, agradecer mais uma vez ao Cachife, mais uma vez ao Alune, demonstrar a preocupação deles em fornecer aos alunos alguma coisa, algum contato, algum tipo de elemento para continuar instigando, para continuar estudando. Não é a melhor hipótese, todos nós sabemos, mas o Cachife e a Alune estão sendo louváveis naquilo que estão fazendo, porque não estão com os braços cruzados. Estão pensando seriamente na nossa instituição e no nosso CCJ com propostas palpáveis para a nossa comunidade acadêmica. Dito isso, meus caros, um bom dia a todos. Bom estudo. Continuemos em contato e esperemos que logo nos encontremos novamente em sala de aula, estudando, analisando, instigando, rindo, dando alfinetadas mútuas, dando estímulos mútuos para o nosso conhecimento. Um bom dia para vocês todos, certo? E até o final deste grande pandemônio que é a pandemia.